Olá, aluno do portal IED, Instituto Eupídio Donizete. Tudo bem? Meu nome é Elvira Rojas, sou professora de Direito Penal, Direito Processual Penal e Leis Extravagantes. Sou formada pela PUC de Minas Gerais, no curso de Direito. Sou formada também, tenho mestrado, sou mestra em Direito Processual. Atualmente, leciono nos cursos de graduação e pós-graduação. Professora de TCCs, de algumas MBAs aqui de Belo Horizonte. Também sou professora do Núcleo de Prática Jurídica, professora de cursinhos preparatórios para concursos internos da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, professora de cursinhos preparatórios para concursos e advogada criminalista. Também lecionei por muitos anos na Academia de Polícia Militar do Estado de Minas Gerais as disciplinas Direito Penal, Direito Processual Penal e Leis Extravagantes, nos cursos da Guarda Municipal, nos cursos de soldado, formação de soldados e no CFO, curso formação de oficial. Bem, o tema da aula de hoje versa sobre a teoria do crime. Então, nós vamos falar sobre a teoria do crime, a sua tendência e aí os fundamentos e as tendências atuais. Dentro desse tópico, nesse primeiro encontro, nós vamos falar de uma forma geral sobre o que vem a ser o crime, o que vem a ser o crime estratificado, as teorias que disputam o conceito de crime, o conceito predominante no Brasil e no exterior. Bem, quando a gente começa a falar, quer dizer, um tema muito importante aí no direito penal, a teoria do crime. Quando a gente começa a falar, a pensar sobre o que vem a ser crime, nós não podemos deixar de citar o professor aí Zaffaroni, quando ele nos diz, quando ele traz o seguinte conceito sobre o que vem a ser o delito. Para Raul Eugênio Zaffaroni, delito é parte da ciência do direito penal que se ocupa de explicar o que é o delito em geral. Quer dizer, quais são as características que devem ter qualquer delito. Essa explicação, para Zaffaroni, não é um mero discorrer sobre o delito com interesse puramente especulativo, senão que atende à função essencialmente prática, consistente na facilitação da averiguação da presença ou ausência de delito em cada caso concreto. O que Zaffaroni quer nos dizer? Que delito não é apenas um conceito especulativo. Delito é muito mais do que isso. O conceito de delito é muito mais do que isso. É pegar o caso concreto e levá-lo para a norma penal e esse caso concreto se adequar à norma penal. Na verdade, quando a gente fala em delito, quando a gente quer explicar o que vem a ser delito, a gente parte do pressuposto geral para o especial. É um conceito que ele chama de conceito estratificado, muito embora o conceito de crime, ele não é picado, ele não é estratificado, mas por questões metodológicas, nós vamos estratificar, nós vamos aí dividi-lo para que a gente entenda melhor aí a teoria do crime. Bem, dando continuação, o que é o conceito de crime? O que é crime para o direito penal brasileiro? O Código Penal brasileiro, ele não traz o conceito de crime. O Código Penal brasileiro, apenas em seu artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, veja bem, Lei de Introdução ao Código Penal, não é o artigo 1º do Código Penal. Ele traz aí, ele norteia, ele direciona o que possa vir a ser crime. Ele, então, no artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, ele nos ensina o seguinte: considera-se crime a infração penal
que a lei comina pena de reclusão ou detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente, com a pena de multa. Contravenção, a infração a que a lei comina isoladamente, pena de prisão simples ou de multa, ou ambas, alternativa ou cumulativamente. Aí, servindo, então, de base para diferenciar um ou outro. O que estou querendo dizer com isso? O Código Penal brasileiro, em seu artigo 1º, na Lei de Introdução ao Código Penal, ele não se preocupou em conceituar crime. Então, o artigo 1º não fala o que é crime, apenas sinaliza dizendo que crime, que é a mesma coisa que delito, são espécies do gênero infração penal. Quem pratica um crime, que é a mesma coisa que um delito, vai estar sujeito a uma pena de reclusão ou de detenção. E quem pratica uma contravenção penal, que também é uma espécie do gênero infração penal, vai ter aí como uma pena uma prisão simples ou uma multa. Então, se nós observarmos, nós não sabemos aí, o legislador não fala para a gente o conceito de crime. Ele apenas diz, você praticou um crime, você praticou um delito, pois você vai ter uma pena de reclusão. Você vai ter uma pena de detenção. Você praticou uma contravenção penal, então você vai ter uma pena de uma prisão simples ou de uma multa. Alguns doutrinadores, então a gente nota que não houve uma preocupação aí do legislador ao conceituar o crime. Alguns doutrinadores se debatem, dizem que esse artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, ele está defasado. Ele está defasado diante da lei de drogas, que é a Lei 11.342 de 2006, que traz em seu artigo 28 aí algumas penas que não estão sujeitas à reclusão nem à detenção. Explico. Alguns autores dizem que o conceito, que o que está descrito no artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal está defasado diante da Lei 11.342 de 2006, que é a Lei de Drogas, especificamente em seu artigo 28. Por quê? Esse artigo 28 fala sobre o usuário de drogas. E, nesse caso, as pessoas que estão sujeitas aí ao artigo 28, as pessoas que se amoldam ao artigo 28 da Lei de Drogas, elas estão ali submetidas apenas às penas que não estão descritas na lei de introdução, no artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, ou seja, reclusão, detenção, prisão simples e multa, ok? Então, para uma parte aí da doutrina, esse conceito, esse artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal estaria aí defasado. Na verdade, o artigo 28 da Lei de Drogas, para o Supremo Tribunal Federal, ele diz que esse artigo não houve uma descriminalização, e sim houve uma despenalização. Tá? Bem, mas isso é o objeto, a gente explicar melhor a lei de drogas, vai ser objeto de uma outra aula, uma outra oportunidade, só para fazer aí um adendo para os senhores. Bem, o conceito de crime, como eu já disse, ele não vem especificado no Código Penal. O conceito de crime, existem teorias que disputam o conceito de crime. O que é crime na visão do conceito aí material de crime? O que é crime na visão de conceito formal de crime? E o conceito analítico de crime, tá? Então, vamos ver cada um deles. Existem aí teorias que disputam o conceito de crime. Para quem entende que crime, na visão de um conceito material, seria a concepção da sociedade sobre o que pode e o que deve ser proibido.
mediante a aplicação de sanção penal. Na verdade, para o conceito aqui material, a sociedade, ela é a primeira, a sociedade é a instituição inaugural de um conceito de crime. Quando se fala em crime no conceito material, crime aqui é o que a sociedade entende que é uma conduta que deve ser aí criminalizada pelo legislador. Então, a sociedade é a criadora inaugural do conceito de crime. Na verdade, é uma violação a um direito penalmente, a um bem penalmente protegido. Mas é só esse conceito? Não, existe o conceito formal. O conceito formal é ação, um conceito positivo, né? Ação ou omissão, é ação ou omissão proibida pela lei, sob ameaça de pena. Então, aqui no conceito formal, é toda conduta que ofenda ou lesiona um bem jurídico indispensável à sociedade, um bem jurídico relevante para a sociedade. Então, aqui, existe um bem jurídico relevante para a sociedade, um bem jurídico importante para a sociedade, que a sociedade entendeu que ele deve ser protegido, e aí há uma violação aí a esse bem jurídico protegido. E essa violação, ela pode vir por intermédio de uma ação, de uma conduta positiva, que é a ação, né? Ou uma conduta negativa, que é a omissão. Mas é só isso, professora? Não. Ainda existe a discussão a respeito do conceito analítico de crime. Se não, vejamos aqui. O que é aí o conceito analítico de crime? Primeiro, é importante falar que o conceito analítico de crime é aí o que predomina atualmente no Brasil e no exterior. O que é aí crime na visão analítica? É um fato típico, ilícito, para alguns antijurídico e culpável. Essa corrente, como eu já disse, aí é a majoritária no Brasil e no exterior. É a chamada, é uma visão, é uma teoria tripartida, ou, para alguns doutrinadores, uma visão tripartida. Bem, gente, então eu fiz um quadrinho aqui bastante interessante, ficando da seguinte forma, na visão tripartida. Então, a doutrina majoritária, ela fala que o crime é um fato típico, antijurídico culpável, que é uma visão aí analítica de crime e uma visão tripartida. O conceito analítico de crime é uma visão tripartida. Ficando assim, quem adota a visão tripartida de crime vai se deparar com duas situações. Primeira situação, se o crime for um fato típico, antijurídico e culpável, ou seja, o conceito analítico de crime, dentro da visão tripartida, fato típico, antijurídico e culpável. Vai ainda se deparar, dentro da primeira visão, com duas situações. Quem adota, ou para a teoria causalista, o dolo e a culpa estariam na culpabilidade. Mas dentro dessa visão tripartida, que o crime é um fato típico, o crime é um fato antijurídico e culpável, para quem adota a teoria finalista aí da ação, o dolo e a culpa estariam na tipicidade. Então, vejamos de novo. Teoria causalista dentro da visão tripartida e aí dentro da teoria causalista e visão tripartida. Quem adota a teoria causalista, o dolo e a culpa estariam lá na terceira fase. O crime é um fato típico, jurídico, culpável, estaria na culpabilidade. Mas quem adota a teoria finalista, o dolo e a culpa não estariam lá na culpabilidade, e sim migraram para o fato típico, para a tipicidade. Primeira visão. Mas nós vamos aqui nos deparar com duas situações. Dentro da visão tripartida, existe uma segunda situação. Se o crime for um fato típico, antijurídico e punível, para a teoria constitucionalista, o dolo e a culpa estaria na tipicidade. E essa tipicidade tem uma raiz finalista. Aqui, a culpabilidade não passa de um pressuposto da pena. Vamos repetir. Se o crime for um fato
típico, antijurídico e punível, portanto, é a visão tripartida e dentro do conceito analítico de crime. Para quem adota a teoria constitucionalista, o dolo e a culpa está na tipicidade. E essa tipicidade tem uma raiz finalista. Aqui, a culpabilidade é apenas um pressuposto da pena. Segunda situação. Quem adota a visão bipartida dentro do conceito analítico de crime, quem adota a visão bipartida pode se deparar com duas situações. Quem adota a visão bipartida pode se deparar com duas situações. Se o crime for um fato típico e antijurídico, ou seja, na visão bipartida, se o crime for duas situações, o fato é típico e antijurídico, para a teoria finalista, o dolo e a culpa ficam na tipicidade. A culpabilidade, então, vai ser meramente um pressuposto para a aplicação da pena. Ainda dentro da visão bipartida, nós vamos encontrar que o crime é um fato típico e culpável. Quem adota essa visão aí bipartida é que o crime é um fato típico e culpável, que é a teoria finalista. Para a teoria finalista, o dolo e a culpa ficam na tipicidade. A tipicidade, então, contém a ilicitude. Bom, mas é só isso? Visão tripartida, visão bipartida? Ainda vamos nos deparar com uma terceira visão. Qual seja, professora? A visão quadripartida. Dentro da visão quadripartida, nós ainda vamos nos deparar com duas situações. Vamos lá. Se o crime for um fato típico, antijurídico, culpável e punível, para a teoria causalista da ação, o dolo e a culpa fica na culpabilidade. Para quem adota dentro da visão tripartida, para aqueles que abraçam a teoria finalista dentro da visão quadripartida, o dolo e a culpa ficam aí na tipicidade. Bem, concluindo, né, fazendo aí um resuminho do que nós falamos. Existem autores que entendem que o crime é um fato típico, antijurídico, sendo a culpabilidade apenas um pressuposto da aplicação da pena. Então, dentro da visão analítica de crime, alguns autores entendem que o crime é um fato típico, antijurídico, sendo a culpabilidade apenas um pressuposto da pena. Outros autores, que a teoria quadripartida, entendem que o crime é um fato típico, ilícito, culpável e punível. Ainda tem outra corrente que, fazendo um resumo, que o crime é um fato típico, culpável, estando a antijuridicidade íncita ao próprio tipo. E que o crime, e a quarta posição é que o crime é um fato típico, é só um fato típico, antijurídico e punível, constituindo a culpabilidade a ponte que liga o crime à pena. Essa é a teoria constitucionalista. Agora, vocês me perguntam assim, ou vocês se perguntam, gente, mas por que tanta teoria? O que isso traz de diferente na vida? O que isso acrescenta ou não acrescenta nada aí na visão, no mundo concreto ou no direito penal? Bem, basicamente, é bom lembrar que, tecnicamente, quando eu digo que um fato que não acrescenta tecnicamente, ele acrescentaria ou não acrescentaria na seguinte situação. Se eu digo que um crime é um fato típico, antijurídico e culpável, para o menor, acrescentaria sim. Se eu digo que o crime é um fato típico, antijurídico e culpável, e eu estou dizendo isso com relação ao menor, o crime é um fato típico. O que vem dentro do fato típico? Uma conduta dolosa ou culposa, comissiva ou omissiva. Há um nexo de causalidade, há um resultado, há um nexo de causalidade. Há a tipicidade formal e há a tipicidade conglobante, para que eu forme o fato típico. Na antijuridicidade, nós vamos encontrar, o que é antijurídico?
ou ilícito é contrário ao direito, exceto se eu agir em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito. E também tem as normas supralegais. Faz parte lá do quadrinho da ilicitude ou anti-ilicidade. E a culpabilidade fala imputabilidade, potencial consciência da ilicitude, exigibilidade de conduta diversa. Bem, por que você está falando isso, professor? Eu estou falando pelo seguinte: quem adota que o crime é um fato típico, antijurídico e culpável, com relação ao menor, se o menor pratica um homicídio, se o menor pratica um estupro, se o menor pratica um roubo, se o menor pratica um furto, para quem adota a visão, a teoria, a visão tripartida, o conceito analítico de crime, o menor não praticou crime. Por quê? Ele praticou uma conduta descrita no tipo penal? Sim. A conduta dele é contrária ao direito? É ilícita? Sim. Na culpabilidade, imputabilidade, o menor pode ser imputado a ele essa conduta? Ele é imputável? Não. Ele não é imputável. O menor é inimputável. Portanto, na visão tripartida, no conceito analítico de crime, o menor não praticou crime. Se você considerar que crime é um fato típico e antijurídico, que o crime é um fato típico e antijurídico ou ilícito, e que a culpabilidade é um pressuposto da pena, então, se você considerar que o crime é apenas um fato típico e antijurídico e que a culpabilidade é um pressuposto da pena, o menor pratica crime? Sim, o menor pratica crime. O menor praticou uma conduta descrita no tipo penal e a sua conduta é contrária ao direito. A pena é apenas um pressuposto, a culpabilidade é apenas um pressuposto da pena. Então, nesse caso, na visão bipartida, o menor praticou um crime, ok? Bem, dando continuidade aí à nossa exposição, vamos falar o que vem a ser o conceito analítico de crime, segundo Zaffaroni. Para Zaffaroni, é bom lembrar que ele também chama de conceito estratificado. O que é um conceito estratificado? É um conceito que vai ser analisado do ponto de vista geral para o específico. Nós vamos aí subdividir o crime, não obstante crime não seja estratificado, não seja dividido, mas por questões metodológicas, por questões de entendimento, estratifica para poder entendê-lo melhor. Na visão aí de Zaffaroni, que ele chama de conceito estratificado de crime, trata-se de uma conduta típica, antijurídica e culpável. Na verdade, não é só isso, é uma ação ou omissão ajustada ao modelo legal. Eu costumo até dizer que o crime, para que eu responda por crime, a minha conduta tem que se amoldar à norma penal, à conduta praticada no mundo real, a conduta concreta, ela tem que se amoldar ao tipo legal, ao tipo penal, como uma luva se amolda à mão. Uma ação ou omissão ajustada ao modelo legal de conduta proibida, que é a tipicidade, contrária ao direito, que é a antijuridicidade, e sujeita a um juízo de reprovação social incidente sobre o fato e seu autor, desde que existam imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade e possibilidade de agir conforme o direito. Bem, é mais ou menos o que a gente já tinha falado lá momentos antes. Porém, é importante dizer que só se analisa no conceito analítico de crime, na visão de Zaffaroni, no conceito certificado de crime, só se analisa a segunda, por exemplo, só se analisa, é uma condição. Eu só vou analisar a antijuridicidade se eu tiver perpassado pela tipicidade. Eu só vou analisar a culpabilidade se tiver preenchido os pressupostos da antijuridicidade, da ilicitude. Eu só vou chegar na ilicitude se eu já tiver analisado a tipicidade. Então, um depende do outro, ok? Bem, vamos falar, antes da gente entrar propriamente na discussão
na explicação para os senhores, não discussão, mas na explicação para os senhores do que vem a ser cada elemento que constitui o fato, o crime, vamos falar um pouquinho, vamos lembrar um pouquinho, vamos sobrelevar o que vem a ser o conceito aí de sujeito ativo, de sujeito passivo, de objeto material, de objetividade jurídica. Vamos lá. Sujeitos aí e objetos do crime. O que é um sujeito? O sujeito, dentro do sujeito, é aquela pessoa que pratica uma conduta descrita no tipo penal. Mas existe o sujeito ativo e também existe o sujeito passivo, aquela que sofre, né, a lesão aí ao seu bem jurídico. O que é o sujeito ativo? O sujeito ativo é a pessoa que pratica a conduta descrita no tipo penal. Então, sujeito ativo. Aqui, para o direito penal, sujeito ativo só pode ser uma pessoa, um ser humano. Coisas e animais não podem ser objetos aí, ativos, não podem ser objetos ativos de um crime. Eu não posso dizer que propôs uma ação, é um sujeito ativo que praticou um crime, um cavalo, um animal, uma coisa, uma pedra, né, que praticou o crime contra mim. Somente o ser humano. Um ponto relevante, um ponto discutível, um ponto que sobreleva aqui é a seguinte indagação. A pessoa jurídica, ela pode ser sujeito ativo do crime? A pessoa jurídica, ela é sujeito ativo do crime? Bem, há controvérsias. A doutrina, ela tem se posicionado por longos e longos anos que só pratica crime pessoa física. Ou seja, quando você estuda aí a conduta dolosa, culposa, conduta omissiva, enfim, a conduta, nós vamos ver que conduta só vem se posicionando, né? Os autores vêm dizendo que conduta é um ato humano e voluntário. A conduta é um ato humano e voluntário. Então, pessoa jurídica pode ser sujeito ativo de um crime? Não obstante a doutrina majoritária se posicionar que crime só pode ser praticado por pessoas físicas, o Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência já vem nos dando a seguinte lição. Já vem nos ensinando que a pessoa jurídica pode sim ser sujeito ativo de crime no Brasil. A jurisprudência, tem caminhado no sentido de acolher a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Professora, aonde que eu posso encontrar me certificar dessa sua fala? Você vai certificar no artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal, e também na jurisprudência, nas posições, nesse sentido, do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Dê exemplo para mim, dê um exemplo para eu poder entender melhor. Nos crimes contra o meio ambiente, contra a ordem econômica e financeira e contra aí a economia popular. Conclusão, a pessoa jurídica, sim, pratica o crime, a pessoa jurídica também pode ser sujeito ativo, também sujeito ativo de crime. Mas em quais situações? Crimes contra o meio ambiente, ordem econômica e financeira e contra a economia popular, ok? Bom, sujeito passivo do crime. Tem o sujeito ativo, mas também tem o sujeito passivo. Tem o autor do fato e tem aí a vítima. Dentro do conceito de sujeito passivo do crime, nós vamos encontrar duas situações. Primeiro, qual é o conceito de sujeito passivo do crime? É o titular do bem jurídico lesado ou ameaçado pela conduta criminosa. É o titular do bem jurídico que foi ameaçado ou que foi lesado pelo sujeito ativo, né? Pela conduta criminosa, obviamente, do sujeito ativo. Esse conceito de crime, o sujeito passivo do crime, ele se divide em sujeito passivo formal, ou para alguns
doutrinadores constante, e ainda se divide em sujeito passivo material, ou para alguns doutrinadores, aí eventual. O sujeito passivo formal ou constante é o Estado, que é aí o titular do interesse jurídico de punir. Porque, segundo nós aprendemos lá no primeiro semestre, quando a gente entrou na faculdade, que a gente viu sociologia, filosofia, nós vimos aí que nós entregamos os nossos direitos, né, para o Estado. E que o Estado faça, então, às vezes, para a gente. Na verdade, nós não podemos fazer justiça com as próprias mãos. Nós fizemos aí um contrato social, né, de Rousseau, e nós entregamos para o Estado poder fazer aí o ius puniendi, para poder aí aplicar o ius puniendi ao caso concreto. Então, o Estado aqui, ele faz às vezes, indiretamente, quando fere um direito aí, um direito que eu tenho, e ele foi lesado, ameaçado, surge para o Estado o direito de punir o cidadão aí infrator, que é conhecido como sujeito passivo Estado, sujeito passivo formal ou constante. Por isso que fala constante. Sujeito passivo material é a vítima, é a pessoa que teve aí, é o titular do bem ou interesse juridicamente protegido. É o titular do bem, então sujeito passivo material é o titular do bem, o interesse juridicamente protegido sobre o qual recai a conduta criminosa, que em alguns casos pode ser o próprio Estado. Então, peraí, o próprio Estado, sim. O próprio Estado ele pode ser sujeito passivo formal e pode ser sujeito passivo material, sim. Os crimes contra a administração pública, o peculato, os crimes que atingem também o Estado, quando os crimes contra os crimes corrupção passiva, prevaricação, bem, que atenta contra a fé pública. Então, aqui, o sujeito passivo material também, em alguns casos, pode ser o próprio Estado. E o que é objeto material? Objeto material é a pessoa dentro do conceito de sujeito passivo, de sujeito passivo, sujeito ativo. Nós vamos encontrar também, lá para a gente poder entender o que é crime, o objeto material. O que é objeto material? Objeto material é a pessoa ou a coisa contra a qual recai a conduta criminosa do agente. É a pessoa ou a coisa contra a qual ou sobre a qual recai a conduta criminosa do agente. Dá um exemplo aí, dá um exemplo aí, professora. O homicídio. Qual é o objeto aí material do homicídio? É a pessoa contra a qual recaiu essa conduta criminosa. E no crime ali de furto, subtrair para si ou para outra em coisa ali móvel, qual é o objeto material? É a coisa que foi aí subtraída. Além disso, ainda existe objetividade jurídica. Então, tem o conceito sujeito ativo, sujeito passivo, objeto material e objetividade jurídica. O que é a objetividade jurídica? É o que o Estado procurou proteger ao colocar aquela conduta como criminosa. É um bem jurídico protegido também pelo Estado. Mas qual foi o objetivo do Estado ao colocar aí, a tipificar aquela conduta como criminosa? É isso que é a objetividade jurídica. Exemplo, para ficar claro para os senhores. Quando ocorre um crime de estupro, qual é a objetividade jurídica? O que o Estado quis proteger ao colocar a conduta, ao criar o artigo 213 do Código Penal? A dignidade sexual, o direito que tem as pessoas de escolher com quem quer se relacionar. Outro exemplo de objetividade jurídica, no crime de furto, 155, o que o Estado quis, por que o Estado quis proteger a conduta de quem subtrai para si ou para outro e coisa ali móvel? O patrimônio da pessoa, o patrimônio que foi lesado, o patrimônio que foi ameaçado. E nos crimes contra a administração pública, o bom andamento da administração pública, a probidade da administração pública,
a acreditar a fé pública, o acreditar na administração pública. Bem, gente, então, diante desses conceitos, melhor falando, após esses conceitos que foram apresentados, eu vou passar uma visão geral, vou falar de uma forma mais geral, o que nós vamos estudar daqui para frente. Nós vamos ver o conceito de crime da seguinte forma. Nós vamos analisar, nós vamos estudar o conceito analítico de crime, a sua visão tripartida, da seguinte forma: o crime é um fato típico, antijurídico e culpável. Nós vamos começar a analisar o que é o fato típico, quais são os elementos que compõem o fato típico. Dentro do fato típico, nós vamos encontrar a conduta dolosa ou culposa. Vamos estudar pormenorizadamente. Nós vamos conduta dolosa e culposa, conduta comissiva e omissiva. Vamos estudar quais os crimes omissivos que são aí punidos. Resultado, o que é o resultado? Qual a teoria aí que abraça o resultado? Vamos ver o nexo de causalidade. Aonde está o nexo de causalidade? No artigo 13 do Código Penal. Vamos também ver o que é tipicidade. O que é tipicidade? O que é fato típico? Dentro do fato típico, existe aí o Instituto da Tipicidade. Dentro da tipicidade, o que nós podemos encontrar? A tipicidade formal. O que é tipicidade formal? Dentro da tipicidade, vamos encontrar tipicidade conglobante. O que vem a ser tipicidade conglobante? O que é tipicidade material? O que são atos antinormativos? Então, nós vamos ver de forma pormenorizada. Podem ficar tranquilos, nós vamos ver de forma pormenorizada o que é o fato típico. Depois, nós vamos analisar o fato ilícito, ou, para alguns doutrinadores, antijuridicidade. As condutas contrárias ao direito. Mas existem exceções à regra? Eu posso praticar um fato típico e não ser punida? E não aí obter uma pena? Sim, desde que você agiu em legítima defesa, em estado de necessidade, no estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do seu direito. Mas é só isso, professora? Nós também vamos ver uma nova posição. As normas supralegais, elas não estão descritas aí no Código Penal, mas são condutas entendidas doutrinariamente como normas supralegais que estão abarcadas, que estão abraçadas estão dentro das excludentes de ilicitude. Então, depois que nós aí estudarmos de forma detida o fato típico, passarmos para a ilicitude ou antilicidade, nós abraçaremos, então, aí a culpabilidade. O crime é um fato típico, injurídico e culpável. Dentro da culpabilidade, do culpável, o que eu vou encontrar, professora? A imputabilidade. Quem são as pessoas que podem ser sujeitos do crime, podem ser apenados? Imputabilidade. Quem são aquelas pessoas consideradas pela lei como inimputáveis? Existe semi-imputáveis? Nós vamos ver no seu momento apropriado. Após, nós vamos ver consciência, potencial consciência da ilicitude. Eu pratiquei um fato típico, antijurídico, sou maior, sou capaz. Eu tenho consciência do que eu fiz? Vamos adentrar também na potencial consciência da ilicitude. O que é potencial consciência da ilicitude? E, finalmente, exigibilidade de conduta diversa. Conceito. Quais são os casos em que, embora eu tenha praticado um fato típico, antijurídico, ser imputável, ter aí potencial consciência da ilicitude, mas, no caso concreto, eu não poderia agir de outra maneira. Enfim, nós vamos perpassar pelo conceito estratificado, nas palavras da Farone, de crime.
Vamos estudá-los detalhadamente, vamos trazer para os senhores aí, podem ficar tranquilos, nós vamos trazer para os senhores conceitos, vamos trazer exercícios aí para os senhores, e para a gente poder ficar, para esse tema tão importante no direito penal, ser aqui esclarecido no Instituto Eupídio Donizete. Bem, gente, esse primeiro encontro ficou aí, nós tivemos uma visão geral do que é crime, falamos o que nós vamos abordar, e no nosso próximo encontro, nós já vamos entrar aí firmes no primeiro tópicozinho, no primeiro elemento, na visão tripartida, no primeiro elemento do fato típico, qual seja conduta. O que é conduta? Depois a gente passa para conduta dolosa e culposa. Então, espero os senhores aqui no próximo encontro. Obrigada.